Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Bom dia, meu povo! Bom Dia Rural está chegando na sua casa, trazendo muita informação. Eu sou Indionara Paz e agora te faço companhia nos próximos 30 minutos. Vamos agora aos destaques de hoje. Expobel 2026, parceria entre Cressol e Coasul fortalece o empreendedorismo rural no Sudoeste. Crianças do Clube da Bezerra são premiadas por produção de queijos. Vamos estrear o baú do Bom Dia Rural, com reportagens que marcaram o nosso programa nos últimos anos. E ainda vamos falar sobre a Rota da Uva e do Vinho, que serve para impulsionar o turismo em todo o Paraná. Fique conosco, o programa Bom Dia Rural está só começando. E a Expobel premiou os pequenos talentos do Clube da Bezerra que aprenderam neste ano a produzir seus próprios queijos. A atividade incentivou a sucessão familiar. Vamos conferir na reportagem. A celebração do esforço de quem superou um desafio. Assim foi o clima da premiação das crianças do Clube da Bezerra na Expobel, que neste ano produziram seus próprios queijos com leite de suas propriedades rurais. As cerca de 20 amostras passaram por uma análise. Especialistas da área avaliaram cada produto, levando em conta critérios técnicos de qualidade, sabor e textura. Para os pequenos, o momento da nota e da entrega dos troféus foi o reconhecimento de um desafio superado. Meu pai, ele ordenhou as vacas, aí ele levou o leite para casa. Depois a minha avó deixou um pouco ele esquentar para ir colocar o coalho, que é tipo um líquido que faz a massa do queijo. Aí a gente esperou um pouquinho até ele formar a massa. No outro dia a gente lavou, a gente tirou da geladeira, lavou ele, secou bem para não criar mofo e colocou na geladeira de novo. Aí, conforme os dias foram passando, a gente foi fazendo esse processo todos os dias. Foi muito legal. E sim, eles se dedicaram muito e a gente percebia até pelos vídeos e fotos que eles mandavam para mim nesse tempo, né, de maturação, de todo esse cuidado, esse empenho, e a gente vê o carinho com que eles se dedicaram a isso. E a gente vê que eram 20 crianças, exatamente 20 amostras de queijo chegaram, então eu vi que todos, né, quiseram estar aqui hoje, colocando a sua experiência de produzir um queijo e trazer para o concurso. Essas crianças vão receber, além das notas que os jurados deram, né, para os seus queijos, para os atributos dos seus queijos, eles vão receber as considerações, eles vão receber avaliações do que pode melhorar, o que está de positivo e o que pode melhorar. Quem sabe no futuro eles até consigam também aprimorando, com o resultado do concurso, conseguem ir aprimorando os queijos que eles vão produzir. Mas esse resultado começou bem antes da feira. Para aprender a arte da queijaria, as crianças participaram de uma formação prática e didática. O objetivo principal é estimular a sucessão familiar, mostrando para os filhos dos agricultores que a rotina na propriedade pode ser inovadora e cheia de oportunidades. E este ambiente favorável para que a família, através das crianças, desperte este olhar na transformação, que tanto se fala na agregação de valores ao leite, que é a nossa matéria-prima. Então, trabalha a sucessão familiar e a transformação. Então, quem sabe, das 19 crianças que vieram para o concurso, que foram premiadas com o primeiro, segundo e terceiro lugar, saem algumas famílias que resgatem a receita da nona, da tia e comecem a transformar com o seu leite na propriedade e uma futura agroindústria, agregando valor, trazendo sucessão familiar e o retorno para a propriedade leiteira. Esse é o sonho e a gente tem trabalhado isso junto com a UTFPR, a Rumo, a Cressol, que nos incentivam e dão suporte técnico e suporte logística de valores para poder fazer um trabalho tão bacana e envolver toda a família. Com técnica e incentivo, o prêmio na Expobel foi além do troféu. Ele plantou a semente da permanência das novas gerações no campo. Parabéns a todas as crianças que aceitaram esse desafio de produzir o seu próprio queijo. E é claro também aos organizadores por essa iniciativa tão especial com os pequenos.
E o Paraná terá um circuito turístico da Rota da Uva e do Vinho. O jornalista Luiz Carlos Baggio traz mais detalhes desta novidade. Olá, você que nos acompanha. Um interessante programa foi lançado pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, o programa Rota Uva e Vinho Paraná. É uma iniciativa que pretende organizar e fortalecer a vitivinicultura no turismo rural e na economia regional. O roteiro reúne propriedades, vinhedos e vinícolas. São 60 propriedades listadas em 30 municípios e a rota abrange desde a região metropolitana de Curitiba até o oeste e sudoeste do Paraná. Dentre os municípios participantes estão produtores tradicionais de uva como Bituruna, Marialva e Colombo. Aqui do sudoeste do Paraná, 5 municípios estão na lista: Chopinzinho, Francisco Beltrão, Itapejara, Mariópolis e Santo Antônio do Sudoeste. Nos próximos anos, deve ser ampliada essa relação, tendo em vista que há condições favoráveis como topografia, clima e conhecimento técnico, além da tradição na produção de uva. Nós temos exemplos de produtores, são casos isolados, é verdade, que têm propriedades muito bem estruturadas para a produção de uva e conseguem excelentes rendimentos, mesmo em pequenas propriedades. E hoje vem crescendo o número de municípios que produzem uva no estado do Paraná. Já são 154 municípios produtores de uva, o que corresponde quase à metade dos municípios paranaenses. A Rota da Uva e do Vinho Paraná é muito importante para divulgar e dar visibilidade ao trabalho que está sendo promovido para resgatar essa cultura. O Revits, criado pelo governo estadual em 2019, já fomentou mais de 9 milhões de reais, favorecendo e concedendo benefícios a 444 produtores familiares ao longo dos últimos 6 anos. Ele incentiva a produção de uva e de produtos relacionados como geleias, vinhos e sucos. A intenção do novo projeto é facilitar a conexão entre hotéis, restaurantes, pousadas, operadores de turismo e agentes de viagens desses produtores rurais e, assim, garantir visibilidade para a comercialização de um produto bem elaborado e também muito consumido, resultando em mais renda para o produtor rural. Esperamos que a produção de uva efetivamente aumente em nossa região e também em todo o estado do Paraná. Obrigado, amigos. Voltamos no próximo programa. Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo. E todo começo tem Cressol. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já.
Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão, sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você, com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. Há mais de 15 anos, a Irmãos Machado é referência em soluções para estufas agrícolas. Com sede em Nova Prata do Iguaçu, oferece estrutura completa, montagem, assistência técnica e consultoria em gestão rural. Apoia o produtor em todas as etapas, do planejamento à colheita, com foco em eficiência, sustentabilidade e resultado. Irmãos Machado, confiança no campo, qualidade na mesa. Adfer Bem Viver Construção e Acabamentos. Loja anexa à distribuidora. Tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. O alumínio não é apenas um material, é a escolha de um estilo. Os perfis de alumínio da Vitralsul transformam projetos em verdadeiras obras de arte. Adaptável a qualquer design, o alumínio oferece liberdade para arquitetos inovarem e criarem espaços que inspiram. Elegante, leve, resistente e infinitamente versátil. Vitralsul, distribuindo qualidade. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. E a Expobel 2026 fortaleceu muitas parcerias. Uma delas foi entre a Cressol e a Coasul, que pretende ampliar as atividades de empreendedorismo rural. O clima de negócios na Expobel serviu de vitrine para um anúncio importante: a ampliação do programa de empreendedorismo rural da Cressol em todo o sudoeste do Paraná. A iniciativa já atende 150 produtores e ganha fôlego extra com a parceria da Coasul. Na prática, a cooperativa cede agrônomos, veterinários e outros especialistas para dar suporte técnico direto às famílias associadas da Cressol. É o conhecimento técnico da Coasul unindo a força do crédito da Cressol, ajudando o produtor a se desenvolver em todas as áreas da propriedade. Nada mais é do que a gente levar inovações, levar novas tecnologias, ampliar um pouco mais lá a propriedade do cooperado. Nós não olhar só a parte de grãos do produtor, mas nós entender um pouco mais da propriedade, é onde que nós conseguimos agir com a Sul e Cressol, lá na propriedade do produtor, aumentando a rentabilidade, melhorando a qualidade de vida. Desafios a gente vai ter todo ano, às vezes é um desafio climático, às vezes é um desafio de preço de commodities, custo de produção.
né? Mas com esse embasamento, né? Com assistência técnica adequada, a gente sempre tenta levar melhor dimensionamento para o produtor. Para nós é um marco, é uma nova forma de se trabalhar. Nós temos um projeto muito maior que envolve a juventude, né, e a tecnologia no campo. E falando em novidade na feira, foi lançado o tererê Cores da Terra. O produto já vem pronto para ser consumido. Vem neste copo com erva selecionada e uma bomba descartável. Basta adicionar água gelada. A inovação foi desenvolvida por um produtor de Palmas associado à Cressol. O tererê é um tererê pronto, né? A vida da gente está cada vez mais corrida e a gente acaba não conseguindo usufruir da parte boa da vida, né? Ele é feito com erva natural, então a essência dele ela é feita para liberar aos poucos. Então ele é um produto mais leve. Para quem não consegue tomar água, então tranquilamente você toma 2 litros de água tomando tererê. Então a ideia dele é o quê? É levar praticidade. Você abre ele é todo biodegradável, né? Você abre ele, dentro dele já tem uma bombinha que também é biodegradável, ele já vem com a erva. Então você arruma ele, coloca água e pode sair tomando. Ele rende 3,5 litros, então você consegue ficar tomando o dia inteiro. No processo de sucessão das propriedades, surgiu a iniciativa de alavancar um produto novo. Então, iniciativas como essa é que nos dão muito orgulho e motivam nós a trabalhar e cada vez mais investir no programa empreendedorismo para que realmente iniciativas pequenas, seja lá do produtor rural ou de uma cooperativa, de uma associação parceira, consiga fomentar seus produtos, seus negócios e crescer junto, gerando mais renda, seja para a atividade da própria cooperativa ou dos nossos cooperados da Cressol. Parceria de peso, parabéns pela união da Cressol e da Coasul. E após o intervalo você vai ver. Vamos estrear o Baú do Bom Dia Rural, com reportagens que marcaram o nosso programa nos últimos anos. Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo e todo começo tem Cressol. Você sabia que a gente tem nossa própria linha de pintura eletrostática nas nossas perfis de alumínio? Olha quanta cor legal! Tem cinza, rosé e até champanhe. Na Vitral Sul, você escolhe tudinho para seu projeto ficar lindo e do seu jeito. Fica tudo perfeito, é só escolher que já está prontinho. Vitral Sul distribuindo qualidades. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você
e uma parceria que transforma sonhos em realidade. E a partir de hoje, o Bom Dia Rural abre o nosso baú de memórias para relembrar grandes histórias que passaram aqui pelo nosso programa. E hoje você vai relembrar a história da Igreja da Seção Jacaré em Francisco Beltrão. Na década de 50, muitas famílias descendentes de italiano buscaram nesta terra uma chance de construir uma vida e prosperar. Uma das comunidades mais antigas da Vila Marrecas, hoje o município de Francisco Beltrão, é a comunidade da Seção Jacaré. As mais de 100 famílias que moravam nesta região viviam da agricultura. O povoado inteiro se formou em volta da igreja São Francisco de Assis. A bela capela, construída toda de madeira, com recursos que existiam aqui na época, chegou a esta forma com a ajuda do povo. Em 1953, os primeiros moradores fizeram um movimento para erguer a edificação. Aos 22 dias do mês de março de 1953, na Escola de Seção Jacaré, na presença do padre Frei Deodato da Ordem dos Frades Menores, realizou-se a primeira reunião para a apresentação, nomeação e posse dos fabriqueiros da futura Capela São Francisco Assis de Jacaré. Cada parte deste lugar tem um pouco da gente que viveu e ainda vive aqui. As famílias se uniram e trabalharam lado a lado por vários anos. Umas doaram materiais, outras deram a mão de obra, enquanto outras ajudaram nas promoções e festas, tudo para arrecadar fundos. Segundo registros, a obra levou quase 10 anos para ficar pronta. Seu Leuclínio Brufatti, de 76 anos, além de viver aqui desde criança, atua como ministro da igreja há 50 anos. Sua família esteve entre muitas que participaram do movimento para a construção da igreja. Quando chegamos aqui, eu tinha 6 anos completado naqueles dias, e no mesmo mês de março de 1953 se realizou a primeira reunião para a construção desta capela. E está transcrita numa ata em que o padre Frei Deodato, que era da Ordem dos Frades Menores, ele escreveu a ata e ali consta que o dia 22 de março de 53 foi começado a se organizar para a construção dessa capela. Então a comunidade se agilizou e as empresas de madeireira que tinha aqui, Sebastião Maria e Filho e Orlando Santini, doaram toda a madeira bruta e aquela beneficiada também. Então eles entraram com a maior parte das finanças e a comunidade trabalhou para fazer dinheiro e para poder completar esta obra. A mão de obra da população foi um senhor Gentil Trento de São Lourenço, que as pessoas daqui, a família Nese, conhecia, e ele trabalhava em construção de madeira. E ele veio para cá, sentou-se ali um domingo, ele disse: vamos construir uma igreja diferente daquela que tem em Irati, Campo Largo e Castro, que aquelas têm 2 torres, né? Ele vou construir uma com 3 torres aqui para diferenciar. E foi a construção que está aqui até hoje. Havia uma escala de serviço. O Gentil Trento era o marceneiro, que nós dizia, o construtor. Mas daí o Conselho de Pastoral, que hoje nós chamamos, que aquele tempo era fabriqueiro ou diretoria, mas era o Conselho de Pastoral. Eles escalavam 8 ou 10 pessoas para cada 2, 3 dias. Então, essa semana, o José, o Antônio, o Pedro, o Paulo vão vir segunda, terça e quarta, 6 ou 7, 8 pessoas. E o resto era assim, como uma sequência, sabe? Daí, quando terminava, voltava de novo, começava o começo. Porque tinha muita gente que não era escalada e vinha trabalhar aqui e ajudar. Porque, dentro das torres, para subir, ela é uma madeira toda encaixada, trançada assim, e era feito tudo manual, não tinha máquina para fazer. Então era com formão e com martelo. O cara desenhava e botava o peão ali, ele ia cortando, fazendo aquele encaixe das madeiras. A Igreja da Seção Jacaré tem 26 metros de altura, 3 torres
e um sino, que era tocado toda vez que se iniciava a celebração. Na parte interna, as imagens sacras, inclusive a do padroeiro da igreja, São Francisco de Assis, são itens de doação das famílias. Seu Leuclínio conta que cada uma delas tem uma história com a comunidade. Nós temos Santa Luzia, que está aqui sobre o altar, em que as senhoras fizeram promessa e compraram essa imagem pedindo a Nossa Senhora que ajudasse para que aliviasse o sofrimento da comunidade por essa doença. E assim aconteceu um milagre e a doença se eliminou em poucos dias e a imagem continua até hoje. Então, nós temos várias outras, temos aqui a Nossa Senhora dos Campos, que está aqui ao lado, como naquela época as famílias não só eram economicamente bem que nem hoje, você tinha o leite, o queijo, um alimento primordial para as pessoas. E esse mesmo grupo de senhoras se deu aqui uma infestação grande afectosa. E quando é uma febre que dá na vaca ou no boi, e elas fizeram uma promessa: se essa doença fosse eliminada, elas comprariam essa imagem que tem ali com Nossa Senhora. Nós vimos lá um pastor e as ovelhinhas, e foi o que aconteceu. Ao longo do tempo, muitas coisas mudaram, lembra o morador, inclusive os rituais religiosos. Nos anos 60, as celebrações na igreja eram muito esperadas pela comunidade. Naquela época o padre rezava a missa em latim, lá em cima. Aqui tinha uma grade de madeira, o padre ficava lá. O povo que era considerado pecador, ele ficava ali para baixo. O padre rezava a missa lá em cima de costas para o povo, era em latim. A gente só entendia quando ele se virava, que ele dizia: Dominum vobiscum, que hoje o Senhor esteja conosco. E o resto ele fazia, o início, as leituras, as preces, era tudo ele que fazia. Então, e o povo, enquanto ele fazia essa parte da consagração, tudo o ritual, aqui se rezava parte do terço, Ave Maria, até que enquanto que o padre não terminasse lá, o povo era um mero assistente da missa, o povo. Aqui tinha mais de 120 famílias aqui na comunidade. Então, o dia de missa era o dia especial que separava tudo, se vinha para a igreja, vinha pai, mãe, filhos, todos para a igreja. Hoje, a Igreja São Francisco de Assis é considerada patrimônio histórico de Francisco Beltrão. Devido à ação do tempo, a edificação já precisou passar por reformas para conservar suas características originais de fundação. A Igreja São Francisco de Assis, além de ser um bem cultural, se tornou um ponto turístico de Francisco Beltrão. Todos os anos recebe milhares de visitantes, tanto da região quanto de pessoas de fora do país. As celebrações religiosas ainda são mantidas aqui, tradicionalmente aos domingos, às 10 horas da manhã. Já os passeios turísticos podem ser feitos durante a semana com agendamento no Departamento de Cultura de Francisco Beltrão. Seu Leuclínio sente muita alegria em fazer parte deste lugar que é o símbolo da fé e a união de um povo. Em todo lugar que a gente vai, não só na nossa igreja, porque é patrimônio cultural, mas onde você entra numa igreja é a casa de Deus. E onde você entra na casa de Deus, você se sente bem, porque aqui dentro, pelo menos, tem que ser, o que a gente fala tem que ser. Então, a gente está aqui há 50 anos como ministro, mas antes já a gente ajudava a rezar o culto dominical antes de ser ministro da Eucaristia. Então, eu acho que onde que tem Deus, não se pode mentir, não se pode enganar o povo. E a casa de Deus é a casa de oração, casa de vivência, tem que ser daqui, mas tem que ser vivida lá fora, né? Que trajetória linda, não é, gente? Se você conhece uma história ou quer relembrar um momento especial do nosso programa, mande para nós nas nossas redes sociais ou também aqui pelo WhatsApp. E o Bom Dia Rural fica por aqui hoje. Quero agradecer a sua companhia, tanto nas redes sociais como aqui diretamente na TV, na Rede Massa. A gente se vê no próximo sábado a partir das 9 horas. Até lá!